E eu convidava os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. João 3, 16 a 18. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um tema, graça rejeitada. É sobre este assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu tomo a liberdade aqui para apresentar aqui uma jovenzinha que, quando ela era pequenininha, ela só sabia dizer não. E lembro quando ela era mesmo miudinha e falava assim, Nicole, quer 5 euros? E ela dizia, não. Ela só dizia saber não. Agora, ontem, tivemos o privilégio de recebê-la conosco, eles que moram ali em Luxemburgo, e agora não pode oferecer mais, porque agora ela já está com 9 anos, já é mais esperta. Se oferecer 5, ela pede 50, 500. Né, Nicole? Graças a Deus, é bom vê-la. Deus abençoe. É um prazer ter os irmãos conosco. Nós vamos ler, então, João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Meus amados irmãos e também ouvintes, você que nos assiste pela internet, está aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja neste momento, o nosso desejo nessa noite é de transmitir ao seu coração uma mensagem da parte de Deus, mostrando e revelando o amor de Deus por ti. Assim como Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou há tempos atrás e nos fez compreender este amor e nos tirou do lamaçal do pecado, transformou a nossa vida, mudou o nosso ser, mudou o nosso coração, a nossa mente, deu-nos um novo nascimento, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos garantiu a vida eterna, quando nós podemos crer neste amor que Deus nos enviou, Jesus Cristo. Nessa noite, eu desejo também que você possa ter o seu coração aberto para compreender e que o Espírito Santo possa ajudá-lo a compreender este amor de Deus que eu gostaria de partilhar contigo nessa noite. Eu anotei aqui 2 provérbios populares que certamente é de conhecimento também dos irmãos e dos nossos ouvintes. O primeiro, que eu faço referência dele, diz assim, quando a esmola é grande ou demais, o santo ou o pobre desconfia. É um provérbio, é um ditado popular. E, na verdade, é que isso tem fundamento. Nós hoje vivemos tempos ou épocas em que, de todas as formas, as pessoas tentam enganar as pessoas. E eu peço permissão aos irmãos para contar aqui um particular que me aconteceu agora há uns 10 dias atrás. Uma pessoa me telefonou de uma empresa e a pessoa telefonou, identificou pelos dados que eles tinham em mão e disse assim, entrou assim dizendo, olha, eu estou a ligar porque nós queremos premiá-lo com um mês grátis dos serviços, porque tem sido um bom cliente e nós vamos reativar mais 24 meses de fidelidade. E eu disse, um momento, estava sendo gravado, de um momento. Muito obrigado pela sua gentileza, mas eu não quero, porque estou pensando seriamente em rescindir o contrato. Então, não, eu agradeço pela sua gentileza, mas deixa como está. E depois, quando nós vemos, por exemplo, uma atitude das pessoas no nosso meio político, social, há tantas coisas que as pessoas logo desconfiam.
E as pessoas dizem assim, quando a esmola é demais, as pessoas ficam desconfiadas. Infelizmente, tem razão para isso. Porque existem muitas situações, aqueles contratos que as pessoas fazem e que lá naquelas letrinhas pequenininhas estão aquelas cláusulas que te amarra, que te traz confusões, prejuízos. Essas coisas que as pessoas oferecem tantas coisas, nada é de graça, há sempre um preço a pagar. É outro ditado que as pessoas dizem, ninguém dá nada de graça. Quando dão um, estão pensando em receber 10. É por isso que muitas pessoas têm até seguido, por exemplo, caminhos que têm trazido tanto sofrimento para elas. Vide aquelas pessoas que se envolvem com as chamadas pirâmides, que correm atrás de ganhar, e as pessoas estão dando, mas depois tem tantas pessoas decepcionadas, tantas pessoas que estão ainda hoje a amargar o dia que eles enveredaram por esse caminho, de colocar dinheiro, bens, pessoas que fizeram tantas coisas erradas, porque achavam que ia ter lucro, ter vantagem. Então, esse pensamento de que quando a esmola é demais, as pessoas desconfiam, os santos ou os pobres, e que ninguém dá nada de graça, eu quero dizer para os irmãos que essa desconfiança que é natural, eu quero dizer que no sentido espiritual, a desconfiança daquilo que Deus tem prometido aos homens, essa desconfiança no sentido espiritual tem levado muita gente à desgraça. E podemos afirmar que o inferno está cheio de pessoas desconfiadas. E pior ainda, hoje, muitos estão caminhando para lá, porque desconfiam de Deus, rejeitam a graça de Deus. E quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. O pastor Luiz Reis fez aqui a palavra leitura devocional e falou sobre vinde, comprai, de graça, sem dinheiro. E as pessoas desconfiadas dizem, que história é essa? Como pode? Estão oferecendo alguma coisa, aquilo que é bom não se oferece. Até as pessoas, outro ditado que diz que os conselhos que as pessoas dão, se fosse bom, não davam, vendiam. As pessoas andam desconfiadas. Espiritualmente, se o ser humano continua desconfiado de Deus, rejeitando o amor de Deus, isso é um passo largo para a perdição eterna. Porque sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, as pessoas estão condenadas. É isso que João, ao escrever no capítulo 3 do seu livro, ele registra que Deus enviou Jesus para que o homem pudesse nele crer e receber o perdão para ser salvo. E de graça, porque Deus amou, Deus deu a este homem vida eterna ao crer no Senhor Jesus. Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E quem não crer, quem continuar a desconfiar deste amor de Deus, quem continuar desconfiando deste presente, dessa graça de Deus, está condenado. E se continuar no estado de condenado, essa pessoa nunca mais poderá, na eternidade, voltar-se para Deus. Porque ao partir dessa vida para a eternidade, na condição de condenado, ela está terminantemente separada de Deus. Chama-se a perdição eterna. Então, gostaria de compartilhar uma passagem que poderia ajudar a explicar um pouco melhor essa necessidade de nós confiarmos no Senhor Jesus. Em 2 Samuel, capítulo 10, e é um texto que hoje pela manhã nós falamos sobre Davi e sobre uma atitude do seu coração, da gratidão, estive a falar sobre isso, e este assunto que vou agora colocar aqui dentro dessa mensagem, fala um pouco dessa desconfiança que às vezes paira sobre a vida das pessoas. Em 2 Samuel, capítulo 10, versículo de 1 a 5, encontramos o seguinte relato.
E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade ou de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer essa cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, ele lhes raspou metade da barba, ele lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Meus amados irmãos, essa passagem fala de uma desconfiança influenciada por um grupo de pessoas que levou o rei Anum a tomar uma decisão precipitada e que causou a sua própria destruição. Davi, como hoje, os que estiverem aqui hoje de manhã, ouviu a mensagem e nós comentamos sobre a respeito da bondade, do caráter de Davi, da gratidão que havia no coração de Davi, a sua forma de agir. Ele, passado uns tempos, ele lembrou quando morreu o rei de Amon, dos filhos de Amon, e ele então lembrou que este homem tinha sido uma pessoa que muito o tinha ajudado. Quando Davi andava errante, Davi andou um tempo afastado, fugindo do rei Saul, viveu um tempo envolvido em várias situações, e ele foi acolhido por algumas pessoas. E dentre essas pessoas, o rei dos filhos de Amon, ele acolheu Davi, ajudou Davi. Então Davi tinha uma profunda amizade por este homem. E este homem, quando morreu, o seu filho assumiu o trono, e Davi, naquele ato de gratidão pelo seu pai, pela atitude que havia experimentado também da parte do seu pai, Davi mandou uma comitiva, mandou lá uma comissão de pessoas, de embaixadores por sua parte, para levar as boas-vindas ao novo rei, para fazer aquela diplomacia que era próprio dele. E quando chegou lá na terra dos Amonitas, diz que o rei, quando apresentou a sua caravana, a comitiva que lá foi, e apresentou as boas-vindas, levou certamente presentes para o rei, esteve ali fazendo aquela diplomacia necessária para haver paz e tranquilidade nos seus reinos. Diz que quando aqueles homens terminaram de apresentar esse nome que não consegue sair agora, mas quando eles fizeram a sua embaixada, tiveram ali aquele ato diplomático, diz que os príncipes que estavam ao redor daquele rei, disse assim: você acredita que este ato de bondade, você acredita que este ato de gratidão, de bondade da parte de Davi é verdadeiro? Você acha que Davi está dando alguma coisa sem nada pensar? Você acha que Davi mandou estes homens aqui para poder trazer algum afeto da parte dele sem nenhum interesse? Certamente, estava ele aproveitando a oportunidade para tomar conhecimento das terras, dos pontos estratégicos, para poder preparar uma guerra contra ti e destruí-lo e tomar posse do seu reino. E diz que aquele homem, por não ter um caráter firme, uma personalidade forte, foi influenciado pelos conselhos que lhe deram, e ele tomou a decisão de humilhar os mensageiros da parte de Davi, para poder mandar uma mensagem para Davi, dizendo assim: você está enganado, pensando que nós vamos acreditar nessa sua fantasia de boa vontade para conosco. Ou seja, se você pensa que vai nos enganar, oferecendo-nos alguma coisa, esteja preparado, porque nós estamos armados, estamos preparados para confrontá-lo, inclusive mandamos uma mensagem muito clara: humilhamos os vossos mensageiros que vieram até nós. Diz que ele
raspou a barba dos mensageiros. Raspar a barba de um israelita naquela altura era a maior humilhação que eles podiam fazer. E eles rasparam a metade da barba, cortaram suas vestes até a altura das nádegas e os mandaram embora humilhados. E este assunto chegou ao conhecimento do rei Davi. E quando Davi soube, mandou mensageiros encontrar com esses homens para que eles não voltassem para as suas casas naquele estado de humilhação, mas que permanecessem em Jericó por um tempo, até que a barba voltasse a crescer, e depois eles viriam para as suas casas. Isso me fez lembrar também quando o Senhor Jesus Cristo, ele falando sobre o fim dos tempos, falando sobre a sua vinda, para buscar, para trazer juízo sobre a terra, me fez lembrar essa desconfiança que esse rei assumiu, a ignorância que ele teve e a atitude que ele tomou para com aquilo que lhe era oferecido, fez-me lembrar quando Jesus falou em Mateus, no capítulo 13, versículo 41 a 43, quando Jesus diz que o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Me fez lembrar que muitas pessoas têm ouvido o Evangelho, têm ouvido a mensagem de Deus, têm ouvido o amor de Deus, tem sido oferecido a eles a gratidão que Deus quer demonstrar, esse amor que Ele tem pela sua criatura. Muitas pessoas têm ouvido e têm endurecido os seus corações, e têm rejeitado e têm desconfiado do amor de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos oferece perdão em troca de quê? O que é que Deus quer? Como pode ser possível alguém oferecer alguma coisa sem interesse? E ouça, e o inimigo das nossas almas, o diabo, tem colocado na mente das pessoas, até quando as pessoas estão a ouvir a pregação do Evangelho, o diabo levanta pessoas à volta daquela pessoa e começa a soprar nos seus ouvidos, a dizer, olha, eles estão falando sobre isso, querem falar sobre essas coisas, mas na verdade há interesses alheios a essa mensagem. Eles têm interesse de vos prender, de vos enredar, de tomar os vossos bens, de tomar aquilo que está ao seu dispor. Não ouça, não aceite essa mensagem, não é verdade. Ninguém pode dizer que os seus pecados estão perdoados, não há nada disso, não há razão para você acreditar simplesmente numa mensagem que Deus te ama. Se Deus te amasse, por que você está a viver dessa forma, passando por isso? E muitas pessoas têm alimentado essa desconfiança e estão perdendo a oportunidade de confessar os seus pecados a Deus, arrepender dos seus pecados e receber a salvação, a vida eterna. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para trazer salvação, para resgatar, para trazer o perdão para as pessoas. E por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque chegará o dia em que Deus dará ordem aos seus anjos para fazer a colheita, e ele se separará. Ele vai assentar, como o pastor assenta para separar as ovelhas dos bodes. Vai fazer uma separação. Chegará o dia do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitam o amor de Deus. Deus não precisava preparar a salvação para o homem. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, Deus podia ter acabado com aquela geração, e como ele formou o homem, ele poderia ter recomeçado, mas Deus preferiu fazer um novo plano, que era trazer um plano de salvação para a humanidade. E Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Deus preparou Jesus para poder, por intermédio dele, através dele, Deus trazer restauração, perdão e vida eterna para o ser humano. Não importa qual seja o estado em que a pessoa se encontra no seu pecado, o mais importante é que essa pessoa creia que Jesus Cristo é Senhor para a sua vida, é o Salvador que ela precisa, e confesse os seus pecados e aceite Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida, para que tenha a vida eterna. Essa é a única forma que alguém tem para poder encontrar a salvação para a sua alma. As religiões não podem salvar ninguém. Nenhuma cultura está tão acima
dessa necessidade de que o homem precisa estar aos pés de Deus. Nada pode separar, nada pode livrar a pessoa do pecado, nada pode separar a pessoa do estado pecaminoso que ela vive, a não ser através de Jesus Cristo, pelo precioso sangue que Jesus Cristo verteu ali na cruz do Calvário para purificar-nos de todo o pecado. Só Jesus Cristo salva. Só através dele é que o homem tem salvação para a sua alma. E essa é a mensagem que Deus trouxe ao coração do homem. Deus amou o mundo. Deus amou o homem de tal maneira que enviou Jesus Cristo para salvá-lo. E essa passagem é uma passagem que ninguém pode rejeitar, porque a rejeição do amor de Deus, a rejeição do perdão que Deus oferece, a rejeição da vida que Deus oferece em Jesus Cristo, irá sentenciar a pessoa à condenação eterna. Quem crer será salvo. Quem não crê já está condenado. Então essa é a única solução para o pecador, é aceitar Jesus e fugir da condenação eterna. Deus ama, Deus tem um amor preparado para todo o ser humano, Deus ama, e rejeitar este amor é um ato de loucura, porque está rejeitando a oferta graciosa de que Deus tem para dar a cada um de nós. Na verdade, já ouvimos aqui, hoje, logo no início do culto, que essa salvação é de graça, mas ela teve um preço. Ela é de graça para nós, mas Deus pagou um preço, Jesus pagou um preço pela nossa salvação. Ele deu a vida dele, ele sofreu todo aquele sofrimento, as afrontas, as injúrias por nossa causa. O preço que ele pagou é o preço do seu próprio sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. Então há um preço a ser pago que Jesus pagou. A nós compete apenas recebermos este amor de Deus. Então a graça de Deus é oferecida a todos de graça. Desculpa a redundância do termo, porque Deus pagou por nós. Deus, ele poderia ter destruído o homem após o pecado, mas preferiu salvar-nos e criar um plano de salvação. Esta salvação está hoje oferecida a todas as pessoas. E o conselho que eu tenho da parte de Deus nessa noite é para dizer-te que você deve livrar dessa desconfiança, porque essa desconfiança pode levá-lo para o inferno. A desconfiança de Deus, a rejeição do amor de Deus, está conduzindo as pessoas para a perdição. Não é Deus que deseja a condenação das pessoas. Pelo contrário, o desejo de Deus é a salvação da humanidade. E ele veio para esse fim. Mas rejeitar essa salvação, continuar desconfiando de Deus e acreditando no inimigo, acreditar nas mentiras de Satanás, acreditar nas mentiras que Satanás tem propagado para impedi-lo de ter o perdão para os seus pecados e receber a vida eterna, é concretizar a sua perdição. Então, nessa noite, você que nos ouve através da internet, ou talvez até aqui mesmo presentemente, você que está aqui nessa noite que ainda não tem aceitado Jesus como seu Salvador, talvez até o momento você não tenha pensado nisso. Talvez você tenha ouvido e tenha acreditado em muitas coisas que andam a dizer nos seus ouvidos. Talvez você tenha sido até já bombardeado pelo inimigo. Talvez no seu coração, o seu desejo é de ter uma mudança de vida. Você talvez até anseia ter paz, ter felicidade, ter alegria, ter gozo na sua alma. Talvez a sua vida então não tenha tido sentido, mas você não tem tido também condições para acreditar em Deus, porque você está dando mais ouvido às vozes que te levam a desconfiar do amor de Deus. Na verdade, olhar para aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, se nós pudermos contemplar e sentir aquele sofrimento que ele passou, aquele martírio que ele ali teve, aquela angústia que ele sofreu por minha causa, pecador, somente pela fé posso receber esse amor de Deus. E é este amor que Deus está oferecendo na pessoa de Jesus. É essa confiança que nós temos nele que nos dá a certeza da vida eterna. Porque aquele que crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Então, nessa noite, não deixe que essa incerteza, não deixe que esse espírito de desconfiança, você não está lidando com os homens, você está lidando com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que é verdade, um Deus que não pode mentir. Os homens mentem, os homens falham, os homens prometem e não cumprem. Os homens fazem tantas coisas que te levam, às vezes, a desconfiar. Mas no plano espiritual, Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nessa noite, não deixe que o inimigo roube a sua oportunidade de ter perdão para os seus pecados e a vida eterna como consequência dessa sua decisão
de aceitá-lo como seu Salvador. Não permita que o inimigo das nossas almas continue a enganá-lo, a iludi-lo, dizendo: ninguém dá nada de graça, ninguém faz nada sem interesse. Com aquilo que é demais, pode desconfiar. Não é verdade. Deus, o amor de Deus é maior do que se pode imaginar. O coração de Deus é maior do que se pode entender. O amor de Deus, a graça de Deus é abundante, e abundante graça sobre aqueles que andam desgarrados e abandonados e perdidos neste mundo. Deus quer trazer salvação e perdão. Nessa noite, aproveite a oportunidade. Porque é o amor de Deus que está sendo oferecido ao seu coração. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então essa é a condição única para que alguém possa ter a mudança da sua vida, o seu estado espiritual possa ser transformado e ele possa ter um novo começo ou viver em novidade de vida. Nessa noite eu convido a igreja a ficar de pé. E quem sabe, também aqui nessa noite há alguém que deseja receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você, nessa noite, esteja assim: mas eu não compreendo muito bem. Mas uma coisa não tem como não compreender: a sua necessidade do amor de Deus, reconhecer que Deus é o único que pode te perdoar. Se você tem convicção no seu coração, se você tem certeza na sua vida, se você sente o seu estado espiritual, que precisa da graça de Deus, que precisa de perdão, que precisa de salvação, é para você nessa noite que Deus está falando, é para você que Deus tem essa oportunidade nessa noite para te trazer nova vida. Você precisa receber o perdão de Deus, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Hoje é noite de salvação. Se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Hoje é dia de salvação. Essa salvação está sendo oferecida a todos os que creem. Então, se você precisa, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não tomou essa decisão de ter o perdão para os seus pecados, saiba, hoje Jesus pode salvá-lo. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu vou pedir aos nossos irmãos para nos dirigir aqui num hino de louvor e adoração. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você, para que nós possamos interceder em seu favor, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Não olhe para ninguém, não se preocupe com ninguém, porque nós também tivemos que um dia fazer e tomar essa decisão. É por isso que estamos aqui nessa noite, louvando e glorificando a Deus, porque um dia tivemos também que abrir o nosso coração para receber o perdão de Deus. E nós cremos, e por isso hoje podemos testificar. Cremos e por isso falamos e pregamos, anunciamos essa grande salvação que Deus tem oferecido a todo aquele que crê. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Portanto, aproveite a oportunidade que Deus te dá, dê um passo pela fé, abandone essa desconfiança e aproxime-se de Deus, recebendo o perdão e a salvação para a sua vida.